Leite de vaca, sem dúvida, um dos alimentos mais controversos da atualidade. De um lado, diversas pessoas que defendem que o uso de leite não tem problema nenhum, que inclusive ele é benéfico e até mesmo essencial para a vida. E de outro lado, pessoas que crucificam esse alimento, falam que ele é o grande culpado de diversas doenças, que ele é inflamatório e que a vida melhorou muito depois que elas tiraram esse alimento da dieta. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o nutricionista Leonardo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é polêmico, não é mesmo? O leite de vaca. Hoje a gente vai falar sobre se leite inflama ou não inflama, leite e osteoporose, leite e diversos tipos de câncer. Vamos falar sobre a caseína A1, vamos falar sobre leite e espinhas, se tem antibiótico no leite, por que o leite dura tanto tempo na prateleira, será que esse processo faz ele ser um alimento ruim? Antes de começar o vídeo, eu vou fazer rapidinho aqui algumas considerações. Primeira consideração, olha só, no começo do vídeo eu vou tentar ser o máximo isento possível. Eu vou mostrar o que a ciência fala sobre esse alimento. Ali no finalzinho do vídeo eu vou falar sobre alguns conceitos utilizados tanto por quem defende quanto por quem é contra o uso do leite, que não são conceitos corretos. Então muitas pessoas, quando vão defender ou apoiar o leite, elas utilizam algumas teorias aí que não fazem muito sentido e eu vou mostrar o porquê. E no fim, é claro, eu dou minha opinião profissional e pessoal sobre esse alimento. Queria convidar você para deixar sua opinião sobre esse alimento nos comentários. Eu vou falar sobre muitos assuntos, se eu esquecer de alguma coisa aqui também, comente, olha só, e sobre esse assunto aqui, como é que fica? Ou se você tiver um outro artigo científico, vamos discutir aí de forma construtiva e educada nos comentários sobre esse assunto. A minha intenção aqui não é provar a minha opinião, não é provar se leite é bom ou ruim, é mostrar parte do conhecimento científico, parte das publicações científicas que a gente tem sobre esse assunto na atualidade. Pode ser que algumas coisas vão se atualizar no futuro, eu farei um vídeo atualizando, ou eu vou deixar nos comentários também a atualização com relação a determinados assuntos. Outra coisa que é importantíssimo a gente saber é que grande parte dos vídeos da internet se baseiam em evidências científicas de baixo nível. O que isso significa? São estudos em animais, estudos in vitro, né? Vamos dizer assim, estudos em tubo de ensaio. A gente tem que ter muito cuidado para extrapolar o resultado desses experimentos para o ser humano. Uma pessoa que utiliza um experimento que foi feito in vitro ou que somente foi feito em animais e fala que vai acontecer com você essa mesma coisa, não está sendo honesta com você. Essa pessoa pode estar fazendo isso ou por desonestidade mesmo, ou provavelmente por um desconhecimento com relação à metodologia científica. A partir de hoje, aqui no canal e nesse vídeo, eu vou estar colocando qual que é o nível de evidência científica quando eu estiver falando de um assunto. Então quando eu falar, pesquisa tal fez tal coisa, vai aparecer aqui no cantinho o nível de evidência científica. Na legenda aqui do vídeo também tem o que significa esse nível de evidência científica. E aí sim, vocês vão poder saber se aquilo é de fato algo que você tem que se preocupar ou não, algo que ainda precisa ser mais estudado ou algo que de fato é uma realidade. Então bora lá pro vídeo logo que tem muita coisa pra gente falar hoje. Queria começar aqui falando sobre câncer. Por quê? Porque o câncer de fato parece que a coisa é um pouco divergente. Esse artigo aqui está publicado no Jornal Britânico de Medicina, é uma revista muito qualificada e ele é uma revisão de revisões. Ou seja, é um artigo extremamente importante para a gente ter um apanhado do que a ciência fala. Esse artigo aqui, ele está englobando dezenas de outros artigos, por isso que ele é importante. Então, olha só essa tabelinha que está aparecendo aqui para vocês. Tá vendo que está escrito ali CR? Isso é o câncer coloretal. Vocês vão ver que em vários tem um menuzinho e em alguns tem uma bolinha cortada. O que isso significa? Quando tem a bolinha cortada, significa que ingerir leite não teve associação, nem aumentou nem reduziu a incidência de câncer coloretal. Mas quando tem aquele tracinho, o menos, o negativo ali, significa que ingerir leite estava associado a uma menor incidência de câncer coloretal. Com relação a esse tipo de câncer, parece que está se concretizando a evidência científica de que ingerir leite realmente está associado a uma menor incidência de câncer coloretal. Bom, então o que eu concluo dessa informação?
Não significa que você vai tomar leite e vai se curar aí do câncer coloretal. Não tem nada a ver com isso, são estudos observacionais. Mas se você tem um histórico desse tipo de câncer, pode ser que você se beneficie de fazer ingestão aí de 2 copos de leite por dia. Não precisa ser mais que isso, porque geralmente as pesquisas mostraram que consumir 3, 4, 5 não tinham benefício adicional. Então você pode acordar e tomar seu café com leite, de tarde ali você toma outro copo de leite, ou de vez em quando você toma um iogurte, mas não significa que isso vai fazer com que você não tenha esse câncer. Só as pesquisas mostram que a incidência é menor em pessoas que consomem esse tipo de alimento. Por outro lado, com relação ao câncer de próstata, aí a coisa parece que muda um pouquinho. Então olha ali o PR. PR é o câncer de próstata. Vocês estão vendo que, olha só, quando a gente pega o leite ali, são 4 positivos e 3 bolinhas cortadas. Ou seja, em 3 revisões, em 3 meta-análises, não teve associação, mas em 4 desses estudos teve uma associação positiva. Ou seja, quer dizer que quem consumia mais leite tinha maior incidência de câncer de próstata. Especula-se que isso pode ser devido à quantidade de cálcio que tem no leite. Mas outros estudos, como esse aqui que está aparecendo, mostraram que quem suplementava cálcio não tinha um aumento da incidência de câncer de próstata, mas quem consumia mais leite tinha. Ou seja, não dá para a gente concluir também que é o cálcio. Não significa que você vai tomar leite e vai ter câncer de próstata. Não é isso. São estudos observacionais. Porém, se você tem um histórico de câncer de próstata na sua família, se você acha que você tem um risco de ter essa doença, por mais que aquele estudo mostrou que o cálcio não tinha associação, outros estudos falam que pode sim ser o cálcio. Talvez não seja interessante, por exemplo, você fazer uma suplementação de 1000 mg, 2000 mg de cálcio e ainda assim tomar 1 litro de leite por dia. Mas novamente, deixando claro aqui, você pode ser a pessoa que vai tomar 1 litro de leite e nunca vai ter câncer de próstata, tá bom? Não é um estudo de causa e efeito. Um outro câncer muito falado é com relação ao câncer de ovário. Lá por 2005, 2006, mais ou menos, criou-se a hipótese de que o consumo de leite estaria associado a uma maior incidência de câncer de ovário. Só que agora, em 2020, parece que realmente não foi comprovada essa teoria e, de fato, que o leite não tem associação com esse tipo de câncer. Com relação a outros tipos de câncer, ou faltam pesquisas, ou realmente o leite não tem essa associação. E vale lembrar também que isso aqui é com relação ao leite, não necessariamente a todos os derivados de leite. Com relação ao iogurte, por exemplo, ou reduziu a chance de determinado câncer, mas ainda são precisos mais estudos, ou de fato nem aumentou e nem diminuiu. Então não dá para generalizar que é qualquer tipo de derivado de leite. No caso, esses cânceres que eu falei aqui, é com relação ao leite, tá? Não necessariamente a outros derivados de leite. Mas e aí, leite inflama ou não inflama? Essa talvez seja a questão mais abordada aqui na internet. Tem várias pessoas falando que leite é inflamatório. A ciência diz ao contrário. Olha só, estou deixando uns estudos aqui na tela e vou deixar na descrição também. De uma forma geral, quando a gente pega a média das pessoas, a média das pesquisas, o leite ele tem na verdade uma capacidade anti-inflamatória. Se a gente considerar, por exemplo, os indivíduos saudáveis, na verdade parece que ele nem inflama nem desinflama. Por quê, né? Porque o indivíduo saudável ele não está inflamado, então não tem muito como desinflamar. Agora, quando a gente pega, por exemplo, os indivíduos obesos, indivíduos com pré-diabetes, diabetes tipo 2, com resistência à insulina, são indivíduos que têm inflamação crônica sistêmica de baixo grau. Aí sim, parece que o leite tem um potencial anti-inflamatório. Tá vendo esse gráficozinho aqui? Ele mostra diversas pesquisas que testaram se o leite é anti-inflamatório ou inflamatório. Se a gente vê a menor caixinha ali, a caixinha branca, são as pesquisas que mostraram que o leite era inflamatório. A gente vê que é a menor quantidade de pesquisas. No meio ali tem os que foi sem efeito, ou seja, nem inflamou, nem desinflamou. É um meio termo das pesquisas, mas também tem bastante pesquisa mostrando isso. E por fim, as pesquisas que mostram que o leite foi anti-inflamatório, que são a maioria. Ou seja, se a gente reunir o grupo das que mostraram que ele é anti-inflamatório e das que mostraram que ele não inflama, a gente conclui que a grande maioria dos estudos mostra que o leite, na verdade, não é inflamatório. Ainda assim,
a gente tem que considerar que algumas pesquisas, no caso aqui quase 20, mostraram que o leite foi inflamatório. O que acontece? Provavelmente, para quem tem, por exemplo, alergia à proteína do leite, né? Essa pessoa nem vai consumir leite, mas seria uma pessoa que o leite causaria uma inflamação. Talvez também para quem tem intolerância à lactose. Talvez mesmo se tomar o leite sem lactose, esse leite pode ter um potencial inflamatório. Então, o que eu concluo aqui a partir desses estudos? De uma forma geral, a gente não pode falar que o leite é inflamatório. Se for para falar de uma forma geral, na verdade ele é anti-inflamatório. Mas também a gente não pode dizer que o leite vai ser anti-inflamatório para todas as pessoas. Vai ter alguns indivíduos que ele tem um potencial inflamatório sim, é o que as pesquisas mostram. Com relação às espinhas, à acne, tem algumas pesquisas que mostram que sim, o leite pode ser um desencadeador aí da acne, das espinhas. Não se sabe exatamente qual que é o mecanismo, né? Tem algumas suposições que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas de fato, se você tem muita espinha, se você quer tentar melhorar desse quadro, talvez tirar o leite da sua dieta pode vir a te ajudar. Não significa que você vai tomar leite e vai ter espinha, e não significa necessariamente que você vai curar aí as suas espinhas porque você retirou o leite. Mas sim, algumas pessoas podem ter esse benefício. Outro assunto muito falado aqui nos vídeos do YouTube é que o leite causa osteoporose. O que as pessoas que falam isso fazem? Elas pegam um artigo que falou que países que consumiam mais leite tinham maiores índices de osteoporose e países que consumiam menos leite tinham menores índices de osteoporose. Fazer isso é uma extrapolação absurda. A gente não pode pegar esse único estudo para concluir isso. Tem diversas variáveis conflitantes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, eu queria mostrar esses dois artigos aqui que viram, né, a relação do leite com a densidade mineral óssea, com a osteoporose, com a incidência de fraturas. E o que essas duas pesquisas, que são revisões e meta-análises, ou seja, que englobam dezenas de outras pesquisas, concluem? Tomar leite não vai nem ajudar e nem piorar com relação a esse quadro. A maioria das pesquisas mostra que na verdade não tem uma associação. Então, se você toma leite, você não precisa ter medo de ter osteoporose. Ao mesmo tempo, é bem provável que você simplesmente tomar leite não vai ajudar na sua osteoporose. A quantidade de pesquisas com relação a esse tema é muito grande e é muito controversa. O que isso significa? Se eu quiser falar que leite causa osteoporose, eu posso pegar dezenas de artigos que mostram isso. E se eu quiser falar que leite é bom para a densidade mineral óssea, eu também posso achar diversos artigos que provam isso. Então, dependendo de quem você segue, eles vão mostrar um tipo de pesquisa. Dependendo de quem você segue, eles vão mostrar outro tipo de pesquisa. Eu não acho isso certo. Por quê? Eu não acho que um profissional da saúde deve selecionar os tipos de pesquisa para tentar provar um ponto, para tentar provar que o que ele acredita é certo. Eu acho que um profissional de saúde tem que analisar todas as pesquisas e, a partir disso, tirar uma conclusão. Se você vai ver um vídeo aí no YouTube, eu recomendo alguém que te mostre todos os lados da moeda. Por fim, com relação àquele artigo lá da associação entre osteoporose nos países que tomavam mais leite, eu queria mostrar esse artigo aqui que é muito interessante. O que ele mostrou? Ele analisou padrões alimentares relacionados à densidade mineral óssea. E o que ele viu? Ele mostrou que um padrão alimentar saudável, ou seja, pessoas que comem legumes, frutas, verduras, pessoas que comem alimentos integrais, essas pessoas têm uma menor incidência de baixa densidade mineral óssea. Ou seja, os ossos delas estão melhores, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Dá uma olhadinha aqui nessa figura. Cada linhazinha é um estudo. Tá vendo que tem uma linha preta ali no meio? Todos esses pontinhos pretos que estão para a esquerda mostram que foi um benefício para os ossos, tá bom? Então a gente vê que tem a grande maioria das pesquisas está para a esquerda, ou seja, esse padrão saudável realmente parece ser interessante para os nossos ossos. Em contrapartida, olha essa outra figurinha aqui. Tá vendo que a grande maioria dos pontinhos pretos estão para a direita? O que isso significa? Significa que esse padrão alimentar, ele piora os ossos. E qual que é esse padrão alimentar? É o padrão alimentar de dieta ocidental, ou Western Diet. Ou seja, sabe quando você pensa num filme americano que vem aquele padrão lá, junk food? É mais ou menos isso. E é mais ou menos também o tipo de dieta que boa parte dos brasileiros já tem. Ou seja, não adianta você estar num país que consome mais leite, se for um país também que tem uma dieta que não é saudável,
pela dieta e pelo todo o contexto alimentar, vai ter uma maior chance de osteoporose, uma maior chance de baixa densidade mineral óssea. E nesse artigo, os autores também demonstraram que um padrão com consumo de leite e derivados também estava associado a uma melhora na densidade mineral óssea. Mas eu volto a falar aqui, tem outros artigos que mostram um resultado oposto. Se você está preocupado em ter osteoporose, se você está preocupado na sua densidade mineral óssea, você deve pensar não só em tomar ou não tomar leite. Você deve pensar se você está fazendo ou não exercício físico, se os seus níveis de vitamina D eles estão adequados, se você não está com uma deficiência de vitamina D, também se outros nutrientes, outros minerais você está ingerindo em quantidades adequadas, se você está ingerindo proteínas na quantidade suficiente para manter sua massa muscular. Não é para consumir proteínas em excesso, porque isso também não tem um benefício, mas consumir uma quantidade de proteínas capaz de manter sua massa muscular. E por fim, é claro, ter um padrão alimentar saudável. Se você comer frutas variadas, vegetais variados, ser fisicamente ativo, é isso que vai fazer a grande diferença aí na sua conservação da sua massa óssea, e não simplesmente o fato de você tomar ou não tomar leite. Por fim, um outro assunto muito debatido aí nos vídeos é com relação à beta-caseína A1. O que é essa substância? Olha só, quando a gente toma o leite, no leite tem proteínas, certo? As proteínas mais abundantes no leite são as caseínas. E tem diversos tipos de caseína. Uma delas é a beta-caseína A1. Quando a gente digere essa proteína, a gente vai quebrando essa proteína em substâncias menores. E com isso a gente vai formando novas substâncias. Uma dessas substâncias é a beta-casomorfina 7. E essa beta-casomorfina 7, muitas pessoas falam que ela é terrível. Qual que é o problema? A maioria dos estudos são estudos in vitro e estudos em animais, ou seja, um nível de evidência baixíssimo. Então é muito injusto uma pessoa se basear nesses estudos para falar que isso vai acontecer com a gente aqui na vida real. Ainda são precisos mais estudos para a gente comprovar que essa substância tem algum efeito. Eu vou falar um pouquinho dela. Olha só, primeiro, uma das coisas que falam é que essa substância podia estar associada com a incidência de diabetes tipo 1. Então esse artigo aqui mostrou que isso, né? Que países que consumiam mais beta-caseína A1 tinham maiores índices de diabetes tipo 1. Qual que é o problema? Olha lá, conflito de interesse. Quando a gente fala de leite, a gente tem esse grande problema que são os conflitos de interesse. Essa pesquisa é financiada por empresas que produzem o leite concorrente, que é o quê? É o leite que não tem a beta-caseína 1, é o leite que tem beta-caseína A2. Embora teoricamente isso não deveria influenciar, quando a gente pega os artigos sobre leite, tanto sobre beta-caseína ou com relação ao leite normal, a gente vê uma grande tendência que os artigos que são financiados por indústrias produtoras ou por associações, eles sempre falam bem, enquanto os artigos feitos, por exemplo, por universidades, eles são muito mais cautelosos ou eles mostram um outro lado da moeda. Com relação a essa substância e a diabetes tipo 1, essa associação já foi debatida em vários outros artigos no passado. Embora o mecanismo possa até fazer sentido, definitivamente não é algo comprovado. Uma outra coisa importante é que mesmo que fosse comprovado, a gente estaria falando de diabetes tipo 1, ou seja, aquele tipo de diabetes que geralmente se manifesta na adolescência, na infância e em raros casos na vida adulta. Se você já é adulto aí, você não vai simplesmente desenvolver diabetes tipo 1, mesmo que fosse provado que tivesse essa relação. Com relação a diabetes tipo 2, que de fato é a que você pode desenvolver, esse artigo aqui, que é o mesmo artigo que eu mostrei lá quando eu falei da manteiga, se você quiser saber mais sobre isso, confere meu vídeo sobre manteiga, ele mostrou que não tem uma associação entre o consumo de leite e a incidência de diabetes tipo 2. Mas voltando à beta-caseína, a grande maioria dos estudos são estudos animais e estudos in vitro, ou seja, que não dá pra gente tirar conclusões ainda. Porém, tem sim alguns estudos em seres humanos. Qual que é o problema? Por exemplo, esses 3 estudos em seres humanos que eu estou colocando aqui na tela. Os 3, novamente, foram financiados pela indústria produtora de leite com beta-caseína A2. Esses estudos, eles mostram que indivíduos que têm intolerância à lactose, não adianta simplesmente você tomar um leite sem lactose, né? Um leite que teve a lactase adicionada. Por quê? Porque não seria só a lactose o problema, mas o problema também seria a tal da beta-caseína A1
e que quando essas pessoas tomam o leite com beta-caseína A2, elas não têm mais sintomas gastrointestinais. Ou seja, mesmo que a gente considerar que esses estudos não tiveram nenhum conflito de interesse, ainda assim isso seria um benefício para quem? Para quem tem intolerância à lactose. O que eu interpreto que dá para concluir desses estudos? Se você tem intolerância à lactose e mesmo quando você ingere um leite sem lactose, você continua tendo distensão abdominal, gases, diarreia, então realmente pode ser que não seja somente a lactose o seu problema. Aí talvez você se beneficie de retirar o leite da sua dieta. Agora, se não, você toma leite e seu intestino fica perfeito, você não sente nenhuma alteração na sua saúde, então esse não seria um motivo para você retirar esse alimento da sua dieta. Mas queria concluir aqui também com relação à beta-caseína A1, que de fato várias pesquisas apontam que possivelmente ela pode estar influenciando em algumas doenças, em alguns mecanismos que não seriam interessantes para a nossa saúde. Então, pode ser que no futuro a gente tenha alguma comprovação. Mas agora, agosto de 2020, não dá para a gente concluir nada. Já teve milhares de pesquisas que tiveram potencial em animal ou in vitro e que não se traduziram nos mesmos efeitos em seres humanos. Tanto pesquisas mostrando que alguma coisa era perigosa, quanto pesquisas que mostraram que alguma coisa era boa, tá certo? A gente já curou diversas doenças em animais, em estudos in vitro, mas não apresentou o mesmo resultado em seres humanos. Então não vamos se adiantar, ainda não tem evidência científica para a gente ficar condenando o leite por causa dessa substância. E antibiótico? Será que tem antibiótico no leite? Para mostrar isso para vocês, eu fui atrás de pesquisas feitas aqui no Brasil, que viram se o leite brasileiro tinha antibiótico. Eu vou deixar todas elas na descrição, mas eu vou dar um resumo aqui mais ou menos para vocês. Parte dos leites tem antibiótico. Ter antibiótico não é o importante. O importante é qual que é a quantidade de antibiótico. Se essa quantidade de antibiótico vai fazer mal para a nossa saúde. Por que eu falo isso? Porque se a gente for pegar uma substância ruim no alimento, todos os alimentos têm alguma substância ruim. A gente não toma mais água, a gente não come mais nenhum cereal integral porque tem resquícios de micotoxinas, a gente não come mais nada. Então não interessa se tem uma substância ruim ou não. O que interessa é a quantidade e a frequência que a gente encontra essas substâncias nesses alimentos. No caso do leite, as pesquisas de 2005, 2006 mostravam que mais ou menos 27% das amostras tinham contaminação com antibiótico. Olha só esse comunicado aqui da Embrapa. É mais ou menos um comunicado para os produtores. O que ela está falando? Vou resumir aqui a conclusão deles. A Embrapa diz assim: o leite é um alimento que é bem visto pelos consumidores. As pessoas associam leite a um alimento saudável. Porém, como está havendo contaminação com antibiótico, e essa contaminação não é na indústria, mas sim lá no produtor, esses produtores devem começar a tomar mais cuidado para evitar esses resquícios de antibiótico e para evitar que no futuro a população altere a percepção dela com relação ao leite ser um produto saudável. Ou seja, de fato, tinha antibiótico nos leites. Se a gente for pegando as pesquisas, a gente vai vendo que o percentual de amostras vai caindo a cada ano. Então parece que realmente os produtores começaram a se atentar mais e começaram a tomar mais cuidado na produção. O problema não é o produtor utilizar antibiótico na vaquinha. O problema é ele utilizar na forma errada. Se o protocolo for seguido da maneira certa, não vai ter resquício de antibióticos no leite. Na verdade, é muito complicado para o produtor, porque ele recebe centavos pelo litro de leite. É muito baixo o que as indústrias pagam para o produtor de leite. Se a gente pegar um leite, quanto que custa um leite? Custa 3, 4, 5, 6 reais o litro de leite lá no supermercado. Olha só como esse alimento é barato. Se a gente pegar 2 garrafas de água com gás, às vezes dá o preço de um leite. Imagina só, olha o trabalho que é para você obter 1 litro de leite. Quanto que você acha que o produtor recebe lá quando a indústria compra lá o leite dele na fazenda dele? É muito pouco mesmo. E é por isso que eles acabam muitas vezes forçando a produção, eles são obrigados a forçar essa produção para obter uma maior produtividade. Então eu entendo também o lado do produtor de leite, que acaba às vezes não adotando as melhores medidas. Mas esse artigo aqui que eu estou mostrando, ele mostrou que isso veio mudando com o passar do tempo. E o estudo mais recente que viu essa incidência de antibióticos mostrou
que pouquíssimas amostras tinham antibiótico e a maioria das amostras que tinham essa substância, as quantidades eram muito pequenas. Porém, sim, houveram amostras que tinham antibiótico e tinham antibiótico numa quantidade indesejável. É bem provável que se você pegar um leite lá na gôndola do supermercado, esse leite não vai ter antibiótico. Se ele tiver antibiótico, é bem provável que seja em quantidades muito pequenas, mas não dá para falar que você não vai dar o azar de pegar um leite com antibiótico. A gente está falando de um alimento que é consumido por milhões de pessoas no Brasil. Então, sem dúvida que algumas vão dar esse azar. Por mais que a chance seja pequena, ela existe. Para mudar isso, o que a gente pode fazer? É um pouco difícil, talvez a gente deva exigir da indústria um produto com maior qualidade, um produto que tenha comprovação de isenção de antibióticos, mas para isso a gente também tem que estar disposto a pagar o preço. Então, quando a gente sempre compra o leite mais barato, a mensagem que a gente está passando é o quê? A gente está se importando só com o preço do leite, não com a qualidade. Isso é incompatível com ter um alimento bom na nossa mesa, tá certo? Se um dia surgir uma empresa que garanta que a produção do leite é mais amigável com os animais, ou que garanta a isenção de antibióticos, a gente vai ter que estar disposto a pagar um preço mais caro por esse produto. Outra coisa que falam, por que o leite dura tanto, né? Se ele dura tanto, ele não pode ser um alimento bom. Olha só, pessoal, o leite ele passa por uns processos chamados de UHT, Ultra High Temperature. O que acontece? A indústria pega o leite e joga ele numa temperatura super alta por um período super curto. Por que ela faz isso? Porque esse processo super rápido faz com que o leite não perca as características organolépticas dele, ou seja, não altera muito o gosto, não altera muito textura e cheiro, mas é lógico, um pouquinho altera, mas principalmente por quê? Porque esse processo ele consegue matar as bactérias e também inativar as enzimas. Então pensa, se você tem um alimento sem bactérias, você não vai ter as bactérias proliferando ali e estragando o seu alimento. Ao mesmo tempo, se você tem um alimento sem enzimas, sabe quando você corta uma banana e ela começa a ficar pretinha ali? Tem algumas enzimas agindo ali. Se você inativa essas enzimas, então você também está contribuindo para a conservação desse alimento. Então, quando você mata as bactérias, desativa essas enzimas e coloca o leite numa embalagem que não tem oxigênio, numa embalagem embalada a vácuo, você faz com que ele consiga durar 5, 6 meses na prateleira, tá bom? Tem diversos alimentos que teriam o mesmo comportamento se a gente passasse eles por esse processo, né? O doce de banana, muitas vezes, simplesmente, a banana é desidratada. O simples fato de você desidratar a banana faz com que ela tenha um tempo de prateleira, mesmo fora da geladeira, muito maior. Então, esse não é um processo que a gente deve ter medo dele. Outra coisa que, pasmem, vi profissionais da saúde falarem aí em vídeos da internet é que quando a gente eleva a temperatura do leite, a gente desnatura as proteínas e por isso o leite não tem proteína. Gente, isso é errado, mas de um jeito assim, que não tem nem como descrever. É inacreditável que alguém falou isso. De fato, a elevação da temperatura desnatura proteínas. Mas, pensa quando você coloca um ovo ali na frigideira. O que acontece com o ovo? Ele não cresce. Aquele ovo desnaturou suas proteínas por causa da temperatura. E não deixa de ter proteína. Um ovo frito, um ovo cozido, ainda é uma fonte riquíssima de proteínas. Da mesma forma que o leite, o HT ou o leite pasteurizado, ainda é fonte de proteínas, tá? Então não é porque desnaturou que ele perdeu a fonte de proteína dele. Aliás, praticamente todas as proteínas que a gente ingere, a gente desnatura elas no nosso estômago. Uma das funções do ácido clorídrico no nosso estômago é justamente desnaturar essas proteínas. Por outro lado, muitas vezes a gente escuta aí dos defensores do leite que ele é um alimento essencial à vida, que a gente precisa de leite para viver. Isso também não faz sentido nenhum. Tá aí os vegetarianos estritos, né, ou os veganos para provar isso. Eles vivem muito bem, alguns muito saudáveis e felizes, sem ter nenhuma ingestão de leite. O leite ele é um alimento interessante, ele é fonte de carboidratos, proteínas interessantes, gorduras interessantes, vitaminas e minerais, mas ninguém precisa de leite para viver. A gente pode muito bem ingerir cálcio a partir de fontes vegetais, ingerir todos esses outros nutrientes por outros alimentos. Bom, e agora eu vou dar minha opinião pessoal sobre o leite. Olha só, a minha experiência é que quanto mais alimentos a gente vai retirando da dieta, mais difícil fica de ter uma adesão a longo prazo da dieta. Ou seja,
é mais difícil da gente seguir a dieta no longo prazo. Então eu só tiro um alimento se é essencial que seja feita a exclusão desse alimento. A grande maioria das pessoas não vai ter benefício de retirar o leite da dieta. Isso não significa que algumas pessoas não vão ter esse benefício. Pode acontecer pelos motivos que eu já mostrei aqui, também pode acontecer por motivos que a ciência ainda não explicou. Então, por mais que você não se enquadre em algo que eu falei aqui, às vezes você tira determinado alimento da dieta. Por exemplo, tem gente que come banana e tem refluxo. Então tem gente que come leite e não se sente bem e prefere ter uma dieta sem leite. Então nesse caso, pode ser justificável não ter uma dieta com consumo tão alto de leite. Mas se você está pensando em tirar esse alimento da sua dieta, o que eu recomendo? Qual que é o problema? Muitas pessoas que falam que a vida melhorou quando tiraram o leite, elas também começaram a fazer mais exercício físico, começaram a comer melhor, comer frutas, legumes, verduras, aí também tiraram o leite. Então na maioria dos casos não foi o leite que estava causando os benefícios, mas toda a alteração no estilo de vida. Se você quer realmente saber se é o leite o seu problema ou não, você mantém todo o seu estilo de vida, todos os seus hábitos alimentares, todos os seus hábitos de exercício físico e só tira o leite por um período. E aí depois o que você faz? Você reintroduz o leite e vê se os sintomas voltam. Então a grande maioria de vocês que fizerem esse teste vão ver que não teve benefício nenhum em tirar o leite. Mas sim, algumas pessoas vão ter o benefício. Ou seja, eu não acho nem certo a gente falar que o leite é maravilhoso para todo mundo e também nem certo falar que o leite é ruim para todo mundo e que a gente devia abominar esse alimento, excluir ele da nossa dieta. Mas essa é a minha opinião profissional. Vocês têm os artigos aí que eu coloquei, sintam-se à vontade para discordar aí nos comentários. Vamos discutir criticamente mais sobre esse alimento. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e até a próxima.